Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou começar o estudo do livro de Esther, porque eu creio que Deus tem me cobrado de ler esse livro e eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus for falar comigo. Se vocês quiserem estudar esse livro junto comigo também, vai ser uma honra a gente estudar junto e compartilhar o que a gente entender. Pela manhã eu estava meditando, no primeiro capítulo. E eu achei uma coisa muito interessante. Então, vamos ler juntos. Capítulo 1 de Esther. Aconteceu nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, o rei Xerxes, ele reinava sobre 127 províncias. Então, você vê que não era pouca coisa. O reinado dele era um reinado muito grande. Você imagina um homem dominar, um homem ter a responsabilidade de cuidar de um reino com 127 províncias. É muita coisa. São muitas pessoas sob o comando dele, né? Quando Xerxes reinava em seu trono, na cidadela de Suzã, aconteceu no terceiro ano de seu reinado, ou seja, ele era um rei recente, né? Tinha apenas 3 anos de reinado, tinha pouquíssimo tempo, ele estava conhecendo as pessoas, conhecendo os lugares, estava começando, dando início, digamos assim, à sua carreira. No terceiro ano do seu reinado, que ele deu um banquete a todos os seus príncipes e oficiais. Assim, estavam diante dele os poderosos da Pérsia e da Média, os nobres e os príncipes das províncias. Então, olha só o que a gente observa aqui. Ele era um homem que tinha o cuidado de trazer para perto dele as pessoas que eram importantes, os oficiais, as pessoas que tinham grandes responsabilidades, que estavam abaixo dele, mas que tinham cargos importantes, principais naquele lugar. Então ele queria saber quem eram os oficiais dele, ele queria saber quem eram os príncipes, quem eram as pessoas que estavam conduzindo o povo dele. Quem era aquela liderança? Quem era aquele povo? Ele tinha a preocupação de conhecer os oficiais. Porque se ele conhece os oficiais e ele entende como que eles pensam, ele vai entender também como está o povo. Mais ou menos assim, um reflexo, né? E aí, até porque ele não tinha capacidade de estar em todos os lugares, eram 127 províncias. Então, ele tinha que ter pessoas capazes, responsáveis para tomar conta desses lugares. E quem eram essas pessoas? Ele queria conhecer. Então, durante 180 dias, ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e o esplendor da sua majestade. Olha que interessante. Então, ele não marcou em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ele marcou o banquete, aquele encontro, ali para mostrar as riquezas dele, do seu glorioso reino, o esplendor da sua majestade. Então, era uma forma dele conhecer as pessoas que estavam ali tomando conta das províncias do reinado dele, mas também era uma forma delas conhecerem ele e ele mostrar o poder que ele tinha. Porque muitas pessoas, elas só conseguem respeitar, elas só conseguem entender
o poder. Tem gente que valoriza o caráter, né? Tem gente que valoriza qualidades boas, mas tem gente que só consegue entender o poder. O que faz ela ter respeito é o status. Então, ali ele mostrou para as pessoas, ele fez as pessoas entenderem também quem ele era. Importante. Então, foram muitos dias, foram 180 dias mostrando tudo isso. Depois daqueles dias, o rei deu um banquete no pátio do jardim do Palácio Real. Durante 7 dias, a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto a ricos quanto a pobres. Então, esse aqui é um detalhe importante, porque primeiro ele quis conhecer os oficiais, os poderosos, as pessoas que tinham cargo relevante, as pessoas que tinham responsabilidades. Mas depois ele fez um outro banquete e aí ele convidou todas as pessoas, o povo, os pobres e os ricos, todos foram convidados. E essas características mostram, se ele abria o reino dele, digamos assim, para as pessoas, isso mostra que ele tinha um bom caráter, que ele não tinha medo do povo, que ele não tinha medo das pessoas estarem perto dele. Porque geralmente, quando um rei é mau, ele tem medo de complô, dos rebeldes, de pessoas que vão fazer algum mal. Então, geralmente elas evitam. Você vê que, por exemplo, os políticos, eles sempre andam com o quê? Com a escolta, né? Sempre anda com muitos guardas. É óbvio que é pela segurança também. Mas, por outro lado, alguns sabem, não todos, mas alguns sabem que eles também têm coisas a dever, que eles devem, né? Então, muitos evitam estar com o povo, o povão, digamos assim, né? Eles estão, às vezes, eles não participam de eventos que são com o povo, eles têm medo, porque eles sabem que pode acontecer alguma coisa, né? Mas ele não, ele abriu para o povo também, para os pobres e para os ricos. As cortinas eram de pano branco, verde e azul celeste, atadas às argolas de prata e a coluna de mármore, com cordões de linho fino e púrpura. Havia assentos de ouro e de prata sobre um pavimento mosaico de pórfiro, de mármore, madrepérola e pedras preciosas. Então, eu imagino, quando eu li, eu fiquei imaginando assim que era uma coisa deslumbrante, que era algo lindo, lindo, lindo de se ver. Imagina, cadeiras pratas de ouro e o mármore e as cortinas verde, azul e branco e as pedras preciosas. Era algo de quem é do povão, né? Tipo assim, fica assim, gente, que beleza, que coisa linda. O vinho real era servido fartamente em diferentes taças de ouro, de acordo com a generosidade do rei. E cada um bebia o quanto desejava, pois o rei tinha ordenado a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. À vontade. Então, nessa primeira parte do capítulo 1, eu vou parar aqui, porque daqui a pouco ele vai falar sobre outra coisa. Vai parar. Até então, ele está mostrando características do rei. E você vê que ele era um rei bom. Ele era um rei preocupado com o povo. Ele era um rei cuidadoso. Ele era um rei que se importava em conhecer quem estava perto dele, quem é que estava do lado dele, quem é que estava cuidando do povo. Mas ele também se importava com a alegria, ele dava festas, né? Ele queria trazer as pessoas para perto. Ele
deixou as pessoas beberem à vontade, se servirem à vontade. Quem faria isso? Quem traria o povão para perto? Não é verdade? Então, vamos pensar um pouquinho. Esse rei, que tipo de rei era o rei Xerxes? Ao meu ver, eu entendo que ele era um rei muito bom. Que ele era um rei que tinha boas qualidades. Ele não tinha medo do povo e nem dos oficiais, nem de quem estava perto dele, dos grandes. Mas a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história no próximo vídeo, tá bom? Até o próximo e vamos seguindo estudando o livro de Esther.